bem-vindos e bem-vindas ao podcast Por Trás das Telas, Relações Digitais, podcast da disciplina Comunicação e Psicologia, no qual a gente fala sobre alguns assuntos relacionados à saúde mental e às mídias digitais, mais para o público jovem da geração Z. O episódio de hoje fala sobre saúde mental feminina e as mídias digitais, e a gente vai discutir esse tema com duas especialistas maravilhosas. Contaremos com a professora doutora Maria Carolina Medeiros, pesquisadora e docente na área de comunicação, com especialização em socialização feminina e narrativa sobre as mulheres. Ela é fundadora do podcast Não Te Empodero, que é sobre educação feminina. Seja muito bem-vinda, Maria Carolina. Oi, Maria Luísa. Oi, Bianca. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Tô bem animada. A gente tem percebido o quanto as redes sociais e as mídias sociais têm influenciado na nossa construção de subjetividade. Além disso, a gente também, na bibliografia do curso, utilizou o livro Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, que traz muito, é um livro antigo, mas ele é bastante atual quando a gente fala das imagens das redes sociais e como elas influenciam na nossa percepção de mundo. Eu quis trazer um dado aqui sobre um livro que chama A Geração Ansiosa, que a gente também cita na bibliografia do curso, que é uma série de dados sobre a saúde mental dos jovens, mas as meninas, elas aparecem pior em todos os aspectos, tanto em pensamento suicida, quanto em ansiedade, em transtornos alimentares, elas estão bem acima em todos os aspectos. E a gente percebe o quanto isso afeta também. E, Maria Carolina, o episódio do dia 7 de abril do podcast Não Te Empodero trata sobre saúde mental das meninas. Já é socialmente perceptível o quanto as redes sociais impactam? Bom, meninas, pois é, né? Nesse episódio do podcast que vocês estão mencionando, do Não Te Empodero, eu trago um dado de uma pesquisa do IBGE que foi feita num ambiente escolar, né? Com jovens de 13 a 17 anos, se eu não estou enganada. E o que foi muito assustador dessa pesquisa é que a gente tem discutido, né, na sociedade, na mídia, na academia, a gente tem discutido essa questão dos meninos influenciados pela chamada cultura Red Pill, né, dos meninos, como é que a gente faz para ensinar os meninos a viverem, a construírem uma cultura menos machista e tal, e é fundamental, óbvio, que a gente faça essa discussão, né, e essa pesquisa, ela tá trazendo dados mostrando o impacto dessa cultura nas meninas, né? Então, muito em resumo, essa pesquisa mostra que as meninas estão mais tristes, né? Têm menos vontade de viver, se sentem pior com os seus corpos, né? E quando a gente pensa nas redes sociais, é claro que elas não são as culpadas, né? A cultura digital não é a culpada, a misoginia não foi inventada pela cultura digital, o machismo não foi inventado pela cultura digital, a insatisfação com o corpo não foi inventado pela cultura digital, mas ela potencializa, né? Porque a nossa subjetividade, quem a gente é e como é que a gente se vê no mundo, ela tá influenciada por um monte de coisas na vida, né? Inclusive pela cultura, né? E a nossa cultura, quando eu, que sou uma mulher de 42 anos, era criança, essa minha subjetividade, ela era muito atravessada pela cultura, pelos contos de fadas, né? Pelos filmes em que as princesas eram salvas pelo beijo do príncipe, pelo amor de um homem que as escolhia e tal. Coisa que hoje em dia a gente já vê os filmes numa pegada um pouco diferente, né? A Disney tem aí outras heroínas, né? Que eventualmente não estão nem numa relação amorosa. Tem ali Frozen, que são as duas irmãs, né? Tem Valente, tem outras referências, o que é muito legal. Mas aí a gente tem outros atravessamentos culturais, como as redes digitais, né? E aí tem um monte de pesquisa mostrando como que elas atravessam as meninas, principalmente com o potencial da insatisfação com o próprio corpo, né? Então, quando a gente começou lá com o Snapchat, que eram aqueles filtros de cachorrinho, de bichinho, que era uma coisa engraçada, divertida, né? Aquilo ali rapidamente se transformou na questão dos filtros para afinar nariz, aumentar a boca, clarear a pele, tirar o total aparência de frizz do cabelo, emagrecer, né? E isso foi causando, existem pesquisas que mostram o impacto disso na causa de uma questão chamada dismorfia corporal, que eu me vejo diferente do que eu sou, né? E as redes sociais são potencializadoras, não são as únicas causadoras, mas são potencializadoras, porque na minha época eu via modelos
lindas e maravilhosas, aqueles corpos muito diferentes do padrão, eu via, gente, em revista na banca. Entende? Eram coisas pontuais e que eu poderia ou não consumir aquela revista. Agora, tá no nosso feed. E todo mundo é maravilhoso, porque tá ali o tempo todo. E como historicamente beleza é uma questão feminina, né? É um capital para a mulher quando a gente pensa no processo da formação histórica, é a gente que é afetada. Os homens são menos afetados com essa coisa de ter homens bonitos. Não são eles que usam os filtros, né? É claro que tem, mas estruturalmente, né, não é o que acontece. E isso está contribuindo muito para causar dano à forma como as nossas meninas se enxergam. Isso é muito, muito preocupante. E uma pesquisa que mostra exatamente isso é da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, que mostra que 41% dos adolescentes se sentem tristes e na maioria das vezes a mulheres, tipo, 2% a mais do que os meninos. E outra grande motivação desse nosso tema do podcast foi o livro A Sociedade do Espetáculo, que faz parte da nossa biografia obrigatória da disciplina, e na obra, Derbold classifica o espetáculo como não simplesmente uma televisão ou publicidade, mas como uma relação social mediada por imagens. E a gente pode relacionar essas imagens com as redes sociais, que são utilizadas por meninas e mulheres, e o sofrimento delas normalmente não é o que acontece realmente na realidade, mas como elas veem aquilo toda hora, elas internalizam isso. Pois é, Bianca, é exatamente isso, né? Essa pesquisa que a gente está comentando embora a gente obviamente tenha que olhar ali com muita cautela a metodologia, como é que ela foi feita, para, de novo, não colocar as redes sociais como grandes vilãs do mundo, né? Mas é isso, a forma como a gente era impactado pelas imagens, ela vinha pelos filmes que eram exibidos na grade da TV aberta, ou seja, o filme tá passando e eu assisti, ótimo. Se eu não assistir na hora que ele passou, já era. Ele não tá disponível, por exemplo, a todo momento no streaming ou no digital. E a publicidade é a mesma coisa. E não mais só a publicidade, como qualquer corpo hoje tá passível de intervenção, né? Pelo uso dos filtros, pelo uso de aplicativos. Então as meninas estão, além de cada vez mais serem influenciadas por essas imagens que estão passando no nosso feed o tempo todo, não só as meninas, mas as mulheres adultas também, né? Mas nas meninas isso é mais impactante ainda, porque essa formação da subjetividade, ela tá acontecendo, né? Você não tá falando de um cérebro adulto, já mais maduro. Mas além de estar passando o tempo todo no feed, tem uma questão mesmo dessa dismorfia corporal, que você usa tanto filtro que daqui a pouco você tá com um problema de sair na rua porque você não se reconhece, né? Isso acontece, já deve ter acontecido com vocês também, de encontrar a gente na rua, você fala, gente, essa é a fulana do Instagram, caramba, não tô reconhecendo. E é claro que isso não é só o motivo da gente rir como a gente tá fazendo aqui, mas às vezes é um motivo de sofrimento para a própria pessoa. E de novo, né? Por que a gente está falando aqui de meninas e não dos adolescentes em geral? Porque existe um processo histórico, social e cultural que diz que o grande poder da mulher esteve sempre atrelado à sua beleza. Então, quando a mulher não trabalhava e dependia de um homem para sustentá-la, como ela conseguia um melhor casamento? Sendo mais bonita. Então, esse era o capital, né? Tem autoras que usam, inclusive, essa ideia de que a beleza, ela é um capital na troca matrimonial. A Michelle Perrault, que é uma historiadora francesa, que pesquisa a história das mulheres, ela fala isso, a beleza é um capital na troca matrimonial. Então, essa coisa da beleza, o principal que você pode fazer é ser bonita, de alguma maneira influencia em todas nós até hoje, mesmo que a gente estude, mesmo que a gente trabalhe, né? Basta ver, quando alguma mulher faz alguma coisa, alguma mulher pública, a primeira coisa que se faz é comentar sobre a imagem dela, né? Então, a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, que tá, né, num patamar super alto, ministra do STF, do Supremo Tribunal Federal, hoje é a única mulher ministra, né, inclusive, lá no STF. Quando vai se comentar alguma coisa dela, a oposição comenta alguma coisa a ela, fala da aparência física, o que não acontece com os ministros homens. Às vezes acontece de uma forma ou outra, mas muito mais pontual, né? Então, essa questão da beleza, da aparência, né, é algo que tá atrelado a nossa subjetividade feminina. E por isso as meninas estão mais afetadas, se comparando, e óbvio que isso vai causar sofrimento, né? E agora vamos apresentar a Manuela Caputo, que é mestre em Comunicação e Cultura pela UFRJ e pesquisadora
no Media Lab da UFRJ também, e é graduanda em Comunicação Social e Jornalismo pela Escola de Comunicação. A nossa primeira pergunta que a gente fez para a Manuela é: nas redes sociais, vemos a circulação de imagens muito específicas de corpo e aparência. Como esses padrões estéticos são construídos e quais impactos eles têm na saúde mental de meninas e mulheres? Bom, os padrões de beleza, né, e os discursos também sobre esses padrões, eles mudam conforme o tempo, né, e também a gente pode pensar em vários recortes geográficos e geracionais, mas acho que, assim, numa percepção pessoal, magreza, por exemplo, nunca saiu de moda, né, a gente pode até argumentar que aqui no Brasil, em algum momento teve, né, um culto a um corpo, né, feminino mais torneado, assim, musculoso, né? Mas eu acho que agora, né, com essa popularização também das canetas emagrecedoras, tá tendo um reaquecimento, né, dessa pauta assim, da magreza, esse culto ao emagrecimento, e realmente um corpo cada vez mais magro. E até fazendo uma comparação, né, na minha época de adolescente, a gente recebia esse tipo de visão, né, o estabelecimento de um padrão era consumindo filme, novela, consumindo revista, né, revista Capricho, e então a gente consumia esses conteúdos de forma ocasional, né? Mas agora com as redes sociais, a nossa conexão é constante, né? Elas são onipresentes quase na nossa vida. A gente está sempre com o celular, está sempre conectado. E associado também ao próprio funcionamento dessas plataformas digitais, né, principalmente das redes sociais, que tem esses sistemas de recomendação, né, que vão personalizando ali de acordo com o que a gente interage. Se as meninas elas interagem, né, com essas publicações que falam, né, sobre o corpo, sobre como tornar o seu corpo mais próximo do padrão, como seguir tal dieta, como começar a usar tal medicação, esses conteúdos vão começar a aparecer cada vez mais para elas, né? Então, aí isso vai virando uma bola de neve, assim, onde você cada vez mais vai consumindo conteúdo, e não necessariamente isso precisa ser porque você está se sentindo bem com ele, mas pode ser interesse, pode ser por raiva, ódio, não importa, né? A plataforma, ela sabe que você está dando sua atenção para aquele conteúdo, então ela vai te recomendar aquilo cada vez mais. E então, fora, né, também as publicações que são impulsionadas, né, são anunciadas, né, que tem como agora, então, direcionar esses anúncios, né, para um público específico, inclusive vulnerabilizar mulheres jovens, né, que é possível fazer essa segmentação do público também. Então, acho que tem muito dessa mudança, assim, também, né, com as redes sociais, né, a gente está conectado o tempo todo e está exposto a muito mais conteúdo de uma forma muito mais intensa, né, sem precedentes. Bem, realmente, cada vez mais a gente percebe na sociedade do espetáculo que o próprio Guy Debord, ele descreveu há muito tempo, mas como a ideia de que as relações elas passam a ser mediadas por imagens. Tem pessoas, por exemplo, que a gente acompanha na internet, mas que a gente nunca viu pessoalmente, mas a gente tem certeza que a pessoa tem aquele rosto. E ela fala também da segmentação. É muito específico, né? A gente consegue escolher geolocalização, mas a gente também consegue escolher idades muito próximas, 18, 19 e 20 anos. Então, isso também é feito para, às vezes, vulnerabilizar essas meninas também. É complicado. Pois é, e na verdade, a questão do celular, né, é que tá entrando na nossa vida o tempo todo, né? Você não tem mais o poder de ligar e desligar uma televisão para ser influenciado por novela ou por filme, como a Manuela comentou, né? Tá atravessando a sua vida inteira. Então, você nem às vezes está se dando conta. A gente faz isso, né? Assim, tem gente já pesquisando o celular como extensão do homem, né? Porque a gente não sai sem o celular, a gente tá assim, é quase um prolongamento das mãos, né? E às vezes a gente nem se dá conta e já tá ali olhando as redes sociais, né? Quem faz, eu não sei se já fizeram o exercício de colocar o tempo de uso, né? Pra dar uma bloqueada e a gente tentar. Gente, eu fiquei chocada quando eu vi quanto tempo eu usava. Porque eu não me considero alguém que usa tanto. Eu uso
todos os dias. Eu trabalho, né, em alguma medida com as redes sociais. Eu uso meu perfil do Instagram para compartilhar reflexões e tudo mais, para compartilhar o podcast também. Então, assim, óbvio que eu tenho consciência que eu uso, mas eu não me sinto aquela pessoa viciada, né? Como todo viciado, a gente não reconhece o vício, né? É muito interessante. E aí, um dia eu fui ver o relatório de tempo de uso, era uma coisa absurda, tipo 4 horas. Como assim? 4 horas? 4 horas é metade do tempo que eu uso pra dormir, né? Quer dizer, quando eu consigo chegar às 8, é quádruplo do tempo que eu uso pra fazer exercício físico, né? É muito absurdo como que vai comendo pelas beiradas, né? E aí é óbvio que o poder de influência disso é muito grande. Sobretudo porque, como bem observou a Manuela, a gente tem os sistemas de recomendação, né? Então a gente vai vendo cada vez mais do mesmo. Ou seja, a gente também não é estimulado e não é exposto a outras coisas, né? A outras formas de beleza, por exemplo, né? Então, se eu olhei lá uma modelo magra e tô seguindo ela e tal, é isso que eu vou ver para todo sempre, né? Enquanto o algoritmo achar que aquilo é que faz sentido para manter cada vez mais tempo ali nas telas. Então, é um círculo vicioso mesmo e muito preocupante. Insisto, quando a gente tá falando de meninas, né? Seres humanos em formação, de crianças, de adolescentes. A rigor, crianças não deveriam usar as redes sociais, mas a gente sabe que usam. Muitas vezes até mediadas pelos próprios pais, estimuladas pelos próprios pais, que fazem conteúdo dessas crianças e tudo mais. Então, assim, é uma dinâmica realmente feita para adoecer, né? É uma discussão que a gente precisa ter, tanto em termos de regulação das plataformas, né, quanto em relação à sociedade civil e como vocês estão fazendo aqui, né, dentro da universidade, usando esse espaço da FGV Comunicação, do nosso laboratório Media Lab, né, para fazer um podcast para trazer reflexões que têm a ver com a nossa vida, né, muito importante isso. E é muito assustador ver como isso está começando cada vez mais cedo, porque, por exemplo, tem influenciadores teens do TikTok que estão fazendo procedimento loucamente e sem pensar no que isso está afetando as crianças. Tipo, crianças de 8 anos, minha irmã é fã da Liz Macedo. E ela vê a Liz Macedo fazendo cirurgia à torta e à direita. Não uma crítica a ela, mas é assustador como eles não veem como isso afeta as crianças. Isso tudo dessa imagem construída com realidade em si tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta, que é: na sua opinião, atualmente os transtornos alimentares são normalizados e ou incentivados nas redes sociais, principalmente para as meninas jovens? Eu acho que quando a gente fala da maior parte, talvez, assim, de qualquer fenômeno cultural e como ele se comporta ou como ele é impactado pelas redes sociais, geralmente eles já existiam, né? Mas o que acontece com as plataformas digitais é que eles se potencializam, né? Então, é uma mudança de escala. Eu lembro, assim, de ver, né, que existia, nunca cheguei a acessar, assim, não pesquisava nessa época, porque eu também já era muito jovem, assim, mas né, nessa primeira década, assim, dos anos 2000, né, com a popularização da internet, o início dos blogs, dos fóruns, existiam esses blogs, né, blogs Ana e Mia. São os blogs sobre anorexia e bulimia. E até hoje, sim, se você procurar na internet, você vai achar fóruns com essas nomenclaturas, né, tentando disfarçar ali sobre o que era o tema, mas são esses espaços digitais que dando dicas, né, uma comunidade de suporte, não para pessoas que querem parar querem lidar com esses transtornos, né, querem parar com esse tipo de comportamento, mas para elas saberem como prosseguir ali naquele processo, né, adoecedor. Então, eu acho que agora com as plataformas, isso só foi potencializado, né, porque além de ser muito fácil, né, essas comunidades surgirem, né, a plataforma está ali para qualquer um postar, a moderação de conteúdo não dá conta disso, né. A fala inicial da Manuela me lembra muito um texto que foi, inclusive, da nossa bibliografia obrigatória do curso, que é o Show do Eu, da Paula Sibilia. E ela fala um pouco... O texto foi escrito em 2009. Então... Aliás, foi escrito em 2008, foi publicado em 2009. Então, era bem no começo da internet, quando ela ainda era dominada por jovens. Ela não era tão profissionalizada, não existia a profissão influenciador digital. E existia como você falou mesmo, um otimismo. Todo mundo achava que aquilo ia ser a novidade, a grande novidade, e o mundo ia mudar, e os jovens iam ser os próximos construtores do mundo. Mas não foi muito assim. E ela já alertava
que era preciso tomar cuidado, porque aquilo ia virar uma ferramenta de capitalização e aquilo ia virar também uma ferramenta política, justamente que deflagraria todos esses problemas que já estão na sociedade. Então, o machismo, e acho muito importante citar esse texto. Vale muito. Inclusive, ela fala dessa coisa de como as fronteiras ficam borradas, né? De como que a individualidade, a privacidade, que antes era algo... bom, assim, historicamente você não tinha noção de público e privado, mas aí você constitui isso mais ou menos ali no século XVIII, e aí a privacidade começa a ser algo importante, né? Você vai ao banheiro, você fecha a porta, né? Começa a ser algo importante. E que, no entanto, com as redes sociais, é deflagrada uma absoluta retirada, né, dessas fronteiras da privacidade, da intimidade, daí o show do eu, né, e as pessoas passam a querer expor a sua vida pessoal, né, e outras tantas milhões muitas vezes acompanhando, né. Se a gente pensa hoje, assim, o que é uma influenciadora como a Virgínia, né, assim, o que exatamente ela compartilha? A vida dela, bom, os produtos, mas, né, a vida dela, né? Não é alguém que tá compartilhando um conhecimento específico, ou uma atriz que tá compartilhando especificamente a sua arte, né? É a vida, né? E as pessoas estão ali super interessadas. Ela hoje eu não sei se ela é a mulher mais seguida do Brasil ou a segunda depois da Anitta. Mas ela é a primeira ou a segunda. Pois é, né? Então, no que tanto estamos interessados, assim, né? Na vida do outro, né? No show do eu. E isso tem consequências para o Estado, porque essas meninas, elas precisam de tratamento. E muitas das vezes elas não têm condição de pagar um tratamento particular. Então elas vão para os CAPS, ou elas vão usar o Sistema Único de Saúde. Então por que isso não é uma coisa tratada pelo governo? Essa moderação, ela não é muito levada a sério. Acham que é uma coisa de pouca importância. Mas, enfim, muito complexo. Muito complexo, muito complexo. São medidas que têm que ser tomadas em muitas frentes diferentes, né? Pra gente conseguir... E parece que a gente tá sempre um passo atrás, né? Então, assim, tá discutindo a regulação de uma determinada plataforma, daqui a pouco já tem uma outra. E aí não dá tempo. E aí até discutir a regulação da outra plataforma, já tem uma outra, e assim por diante, né? Quer dizer, a gente estava discutindo as questões de IA em determinados termos, e hoje ela já está tão mais avançada do que se dá conta de discutir, né? É difícil, é complexo mesmo. E a nossa quarta pergunta, e última, ela é: atualmente, vemos uma crescente de inovações no ramo dermatológico com o objetivo de retardar o envelhecimento. Essas técnicas são promovidas nas redes sociais para demográficos tão novos quanto os 18 anos. Na sua opinião, isso pode ser considerado um incentivo a uma fobia ao envelhecimento? E quais são os danos para a saúde mental das mulheres? Olha, essa questão de uma fobia do envelhecimento, assim, né, e essa também, esse incentivo pelas redes sociais, me lembrou uma coisa que aconteceu comigo, assim, tem muitos anos, né, e eu tava, né, usando ali, passando no feed do Instagram, e eu fui escolhida ali, né, para receber uma publicidade, acho que era de uma clínica de estética, que estava promovendo uma cirurgia que era para, eu não sei se rejuvenescer, eu acho que talvez fosse para fazer uma redução dessa gordurinha que a gente tem entre o braço e o nosso torso, né, aqui em cima da axila. Uma coisa que eu nem sabia que era possível, né, que tem alguém se preocupando com isso. E eu fiquei muito chocada, assim, eu falei, gente, por que eu tô recebendo isso, né? E aí, no Instagram, né, como outras plataformas, você pode ver minimamente por que você tá recebendo esse anúncio. E aí foi porque estava ali parte da segmentação, né, do público, e era isso, era usuários, sexo feminino, a partir de 21 anos. Então, é assustador, assim, como esse ramo da estética se aproveita dessa cultura mesmo, que eu acho que é numa relação também assim, de retroalimentação, né? Tanto os procedimentos que vão surgindo vão alimentando essa cultura, né? Tipo, se isso existe, será que eu devo fazer? Quanto também uma cultura que estimula, né, esse tipo de procedimento estético, assim, e para pessoas extremamente novas, né, pessoas que a gente pode entender também como sinônimo de sexo feminino. Eu estava dando uma olhada também sobre essa questão de cirurgia plástica no Brasil, e, na verdade, o Brasil lidera o número de cirurgias plásticas, assim, no mundo, né, eu acho muito assustador, assim, esse dado. E a maioria esmagadora dessas cirurgias são realizadas por mulheres. Então a gente vê como a nossa população feminina é extremamente impactada por isso, né? E, sobretudo, também, eu acho que dá, talvez para generalizar assim, eu acho que o Ocidente não tem uma cultura de respeito, admiração
ou valorização, assim, dos mais velhos, né? E especificamente das mulheres, a gente sabe que sob o olhar masculino, passou dos 30, acabou, né? E aí a gente vê com esses discursos, né, essas propagandas das clínicas de estética, as influenciadoras que fazem isso também, né, e vão, o nome da função delas, né, vão influenciando outras pessoas também a pelo menos pensar, mesmo que elas não tenham dinheiro, que isso é necessário. Que ela tá ficando para trás, que ela não tá ficando bonita porque ela não conseguiu fazer X procedimento. Então, eu acho que é uma mistura de uma cultura, assim, que esses movimentos nas plataformas vão acentuando essa questão da velhice, assim, já ser um temor, acho que muito maior para as mulheres, por essa questão realmente um sexismo que já vem precedendo qualquer plataforma ou qualquer tecnologia. Quando ela fala dessa parte de influenciadores, me lembra muito uma onda que tá tendo agora, principalmente no TikTok, que é influenciadores mirins, principalmente, entre 11 a 17 anos, mostrando sua rotina de sono. E elas colocam máscara facial, elas colocam faixas para diminuir papada, diminuir a expressão enquanto dorme. E também da atriz Giovanna Chaves, ela é super magra, e ela tava tomando Monjaro. E ela foi muito cancelada por isso, porque é muito estranho ver tipo, uma criança de 12 anos indo dormir com uma máscara de luz vermelha porque ela não pode acordar com linha de expressão e uma marca no rosto, ou colocando preenchimento labial porque a boca dela é muito pequena, ou porque tem influenciador de 17 anos colocando silicone, fazendo lipo porque ela não tá com o corpo ideal. E como o Debord fala, que contemplando mais que vivendo, essas meninas não aproveitam a fase da adolescência, que elas deviam estar se divertindo, não pensando, meu Deus, será que meu peito é grande o suficiente? Será que eu tô com muita linha de expressão ou que minha boca é muito pequena? E o seu podcast número 73, o episódio 73 do seu podcast, Não Te Empodero, fala exatamente sobre isso, né, professora? Olha, muitas coisas em relação ao que vocês falaram. Eu vou tentar aqui pegar os principais eixos, assim. Acho que antes de falar do episódio do podcast, eu acho que tem essa questão do envelhecimento, né? A gente tem um pano de fundo em relação a tudo, que é a circulação do dinheiro, o capitalismo, né? Então, quando a gente tá falando de envelhecimento, numa perspectiva histórica, a mulher sempre foi desvalorizada no envelhecimento porque sairia da idade fértil, ou seja, o papel da mulher era nascer, casar e procriar. Então, assim que ela não estava mais numa idade fértil, né, ela já era absolutamente descartada pela sociedade, né? Então, esse é um ponto. Hoje, acho que não é mais assim, obviamente. Acho, inclusive, que as redes sociais também têm um papel de nos mostrarem outras referências, né, de mulheres mais velhas que estão super bem e tal. Mas acho que a gente também tem que discutir o que é esse super bem, né? Um dia desses eu vi uma postagem falando nisso, assim. A gente tá enaltecendo o envelhecimento? A gente tá dizendo que agora envelhecer tá tudo bem? Ou depende de como você envelhece? Porque o que a gente tá enaltecendo são, sei lá, mulheres de 70 anos que estão magras, com um rosto relativamente jovem, né? Não necessariamente saudáveis, mas bonitas. É isso que a gente tá enaltecendo, né? E aí, pra pegar o gancho do episódio 73 que vocês mencionaram, é o episódio em que eu menciono, que eu analiso o filme A Substância, né? Protagonizado pela Demi Moore. E que muita gente falou até isso, assim, nossa, a Demi Moore, não sei se ela é o melhor exemplo pra fazer um filme desse, porque ela é uma mulher de 60 ou 60 e alguma coisa, mas muito fora do padrão também de uma mulher de 60 anos, né? Mas acho que o ponto ali do filme que me interessou analisar é como, assim, não tem fim. Mesmo que você seja a Demi Moore, que tá com 60 anos daquele jeito, maravilhosa, não vai ter fim. Sempre vai ter algo que você pode melhorar, né? Não tem. O eixo da minha tese de doutorado, ele é justamente sobre o aperfeiçoamento da mulher. Quer dizer, nunca tem fim. Se você é gorda, pode emagrecer. Se você é magra, pode tratar a celulite. Se você é magra e trata a celulite, você tem que usar a maquiagem. Se você tá magra, tem que malhar,
né? Se você usa roupa assim, tá errado. Se você usa roupa assado, tá errado. Então, tem sempre um dever ser, né? Tem uma normatização de como ser mulher no mundo. E aí, nesse aspecto, a beleza é algo muito fundamentalmente atrelado ao feminino, como eu falei, né? E por que a Manuela fala, por exemplo, meu Deus, eu fui bombardeada por um anúncio para tirar a gordurinha aqui da axila? Porque a beleza, numa perspectiva histórica, ela é um dom divino. Ou a gente tinha ou não tinha, nascia com ou nascia sem. E aí, né, nasceu com, no caso da mulher, vai casar bem. Nasceu sem, poxa, só lamento, né? Com o tempo, estimulado pela via do consumo, pela publicidade, pelos filmes de Hollywood, começa-se a entender que, olha, a beleza, de repente, pode ser comprada. Pode ser adquirida. Isso começa com coisas que você coloca e tira, tipo roupa, espartilho, né, para afinar a cintura e maquiagem. E depois isso vai evoluindo para as intervenções, né? Então, Manuela tem razão, o Brasil é o líder. Na verdade, ele oscila com os Estados Unidos, uma hora é um que está em primeiro, outra hora é o outro, mas ele oscila com os Estados Unidos na liderança de cirurgias plásticas e cirurgias estéticas, procedimentos estéticos não invasivos também. A gente é líder, né, mundial, nisso, porque beleza é algo que nos concerne muito. E a mulher vai sendo, ao longo do tempo, fragmentada, tendo o corpo fragmentado, e cada parte do corpo pode ser delegada ao escrutínio e pode ser melhorada. Como? Pagando. Então, é a sobrancelha que uma hora a moda é ser grossa, depois aí faz micropigmentação, agora tira. É o seio, aí bota silicone, agora a moda é ficar sem o silicone. E não tô falando das questões de saúde que se discutem de fazer explante por conta da saúde, tô falando de estética, né? Uma hora a moda é ficar muito malhada e bota, sei lá, hormônio pra dentro. Outra hora a moda é ficar muito magra e aí caneta emagrecedora. Isso vai mudando e nunca tem fim. Por quê? Porque cada falta que você tem, né, você vende uma solução para preencher aquela falta. E isso tá começando cada vez mais cedo, né? Vocês estão falando de TikTok, teve um movimento aí que ficou conhecido na internet como Sephora Kids, né? Que é alusão ao nome da marca de loja de cosméticos, maquiagens e afins, né? Onde as crianças estavam sendo atraídas, né? Na minha época, as crianças eram atraídas pro McDonald's, comprando McLanche Feliz para virarem futuras consumidoras do McDonald's. Isso não é novidade, né? Essa estratégia. E agora é com maquiagem. E aí, eu fiquei... Maquiagem e esses tratamentos. E aí, eu fiquei me lembrando... A propósito do sono que vocês falaram, e eu já quero essa referência, porque eu tô interessada nessa dinâmica do sono, do Jonathan Crary, que é um autor que tem um livro chamado Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, em que ele diz que o sono é a última coisa... Era o último refúgio onde o capitalismo não tinha entrado. E que o exército americano estava, naquela época da publicação do livro, que tem muitos anos, eu não vou saber dar o ano agora, mas o exército dos Estados Unidos estava estudando um medicamento para retirar o sono dos soldados. Veja, não era para manter acordado, era para retirar a necessidade de dormir, porque dormindo você não produz. E aí eu tô interessada agora nisso, assim, de pensar, olha o que tá acontecendo com as mulheres. A gente tem que ser produtiva dormindo. A máscara de não sei o quê, dormir de uma maneira desconfortável. O sono da beleza, que a gente chamava de algo assim, poxa, eu dormi, descansei, virou uma coisa que, assim, eu tenho que dormir paramentada para acordar bonita. Isso não é uma coisa tão nova quando a gente pensa que as mulheres, quando a gente olha assim, filme, né? As mulheres acordavam antes dos homens para se paramentar e acordarem bonitas. Então elas já abriam mão do seu sono. E agora isso acontece desde a hora que você vai pra cama, né? Então é muito assustador e, sobretudo, que isso aconteça com meninas cada vez mais novas, né? E que são submetidas a todo tipo de estímulo. Como a Manuela falou e eu também comentei, né? A gente, na minha adolescência, eu era influenciada pelas revistas Capricho, que eu comprava ou não. E mesmo que eu comprasse, a revista era, sei lá, semanal, quinzenal. Agora é um bombardeio o tempo todo, né? Horas e horas por dia. Então, a culpa não é só das redes sociais, tem uma cultura por trás disso. Tanto que os meninos não estão sendo afetados por essa veia, estão sendo afetados por outras, né?
Mas é importante que a gente discuta mesmo, porque não é uma coisa individual, né? Não adianta você virar pra uma menina e dizer pra ela só, você é bonita do jeito que você é e tal. Tem uma questão cultural muito forte que vai dizer pra ela, você só é bonita se... 3 pontinhos, né? E o problema é que esse lugar nunca chega, porque quando ela chegar lá, vão inventar que tem uma outra coisa, né? Pra gente sempre ficar criando o problema, e esse problema se reflete em criar essas inseguranças para as meninas que se tornarão mulheres, para, literalmente, vender soluções, né? Quando a gente estava fazendo o nosso roteiro, a gente esbarrou num artigo do jornal da USP, e o título é Indústria da Beleza e as redes sociais intensificam movimentos anti-aging, do Breno Marinho, e ele cita um dado muito importante que é divulgado pela Precedence Research, que mostra que em 2024 o mercado global de produtos anti-aging, então é só anti-aging, não envolve todo o mercado de beleza, movimentou mais 50 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. E, obviamente, é mais valioso uma mulher que pinta o cabelo do que uma mulher que deixa o cabelo branco crescer. É mais valioso uma mulher que faz botox do que uma mulher que não se importa com as suas rugas. Isso é muito mais valioso, porque isso realmente gira muito a máquina. Então, não há interesse algum em tentar ir contra a corrente por parte das empresas. E as empresas, e enfim, o capitalismo, ele gera muito o que a gente vê nas redes sociais. Uhum. Então, é muito difícil a gente lidar contra a corrente. E sabe como é que isso se chama, né? Eles embalam isso com o nome de autocuidado, né? E, gente, olha só, é muito gostoso, né? Chegar em casa cansada, passar um creminho, já faz parte do meu ritual. Mas é mais gostoso dormir, sem ter nada me apertando no rosto, uma máscara que, sei lá, não me deixa descansar, né? E essa ideia do que é gostoso, ela é uma coisa construída. Eu acho gostoso passar creminho porque eu vivo numa cultura em que isso é gostoso. Não é uma coisa natural, não é uma coisa inerente a mim, né? E quando a gente chama de cuidado, a gente coloca uma moral em quem faz e em quem não faz, né? Na minha tese de doutorado, eu tenho um capítulo inteiro só sobre beleza, e eu uso muito uma autora brasileira, pesquisadora, que é a Denise Bernuzzi de Santana, que ela diz isso, assim, a beleza virou uma questão moral. Então, o que você fala, por exemplo, de uma mulher que tá com cabelo branco? Descuidada. De uma mulher que pariu e ainda não voltou ao seu corpo porque acabou de ter um bebê. Ai, nossa, tá desleixada, né? Podia se cuidar. Então, essa associação da beleza com o cuidado é um perigo também, né? Porque eu entendo, a gente vive nessa cultura, então a gente é influenciada por ela. Tô eu aqui, ó, gravando podcast, maquiada, com unha feita. Não é uma apologia assim, gente, vamos romper com tudo isso. Não dá. Não dá, porque também vai nos causar sofrimento, porque a gente vive nessa cultura. Mas é pra gente entender de onde que vem esses incômodos, porque eles não param de vir. Eles são colocados na gente o tempo todo, né? Uma hora é no cabelo, outra hora é na pele, outra hora é na unha, outra hora é na gordurinha da axila, outra hora é gente no órgão genital. Já tem agora um monte de laser, não sei o que, pra rejuvenescer a região vaginal. É um negócio, assim, muito assustador, né? Fora a depilação e todas as outras coisas que a gente já está mais, até, digamos, acostumada, né? Então, essa ideia de que a beleza é um autocuidado, né? Ela é muito tentadora, porque ela convence a gente que se a gente não tá fazendo, tem algo de errado, a gente é desleixada, a gente é descuidada, e ninguém quer se sentir assim na cultura da produtividade que a gente vive, né? Então é mais do que ser bonita, é uma moral, né? Nossa, você não tá indo pra academia esculpir o seu corpo, você é preguiçosa, você é desleixada, você é a que não se cuida. Nossa, não fiz as unhas? Ai, tô me sentindo descuidada. E a gente se sente mesmo, porque faz parte da cultura. Então não é pra romper com tudo isso, mas é pra gente ficar ligada, né? Porque cada vez mais cedo isso vai sendo introjetado e não tem fim. Então, assim, vamos escolher nossas batalhas, né? Mas não ficar submetendo o nosso corpo e a nossa saúde mental a tudo que a gente é convencido de que nos falta e que, na verdade, no fim das contas, é para fazer, né, o dinheiro girar. Né? Então, assim, o follow the money, né, funciona aqui também, né? É claro que é mais interessante estimular as inseguranças femininas, porque sem elas a gente também, o mercado, né, deixa de vender e vender muito, uma economia que gira bilhões por ano.
E seguindo nessa linha de tudo que você falou, é muito engraçado porque Debord que falou exatamente isso, que a sociedade moderna é dominada por um espetáculo de imagens. E essa alimentação de imagens provoca consumo e a conformidade. Então a gente vai comprando skincare e toda noite vai passando skincare e formando um mundo fictício que leva a essa alienação, que tipo, se eu não fizer skincare hoje, eu não vou ser uma pessoa bonita amanhã, então eu não vou conseguir, quem sabe, um trabalho, porque eu não sou bonita o suficiente pra isso, e leva à perca da consciência crítica. A gente não... Por que a gente tem que passar um skincare todo dia? Por que a gente tem que passar esse creme todo dia? Então a gente deve tentar não fugir completamente, que a gente não vai realmente se descuidar. Não vamos mais pintar cabelo e passar creme. Então a gente deve recuperar essa consciência e, mais do que demonizar as redes sociais, que é agora o grande ponto que alimenta essa insegurança das crianças e meninas, propõe um olhar mais atento para as redes sociais e ver como a gente vai pensar nisso, entender como o meio ambiente funciona e como ele está nos afetando e afetando essas meninas, que é o primeiro passo para lidar com tudo isso. Não só dizer redes sociais é ruim, está criando insegurança nas meninas, vamos cancelar as redes sociais. Bem, exatamente. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela presença, Maria Carolina. E para quem tiver interessado nos outros episódios do podcast, todos vão estar disponíveis. E a gente também vai deixar disponível toda a bibliografia citada aqui e os dados de pesquisa. E bem, é isso, muito obrigada. Obrigada, professora, por essa linda discussão. E obrigada a Manuela por ter dado essa palavra e contribuíram muito para essa nossa discussão. Obrigada, meninas. Parabéns para vocês pelo podcast. Parabéns para a professora Ana Bentes também, né? Que capitaneou essa iniciativa. Pela bibliografia, né? Os clássicos não são clássicos à toa. Então, Guy Debord, acho que ele escreveu Sociedade do Espetáculo em 1970 e alguma coisa. E é um livro atual, então vocês estão, assim, brilhantemente citando, né? Parabéns pra vocês. Quem tá nos ouvindo, se quiser me acompanhar lá no Instagram, é @mariacarolmedeiros, e no Spotify, o podcast Não Te Empodero. E eu espero ver vocês aí como colegas podcasters pra muitos outros mais. Fechou. Se vocês tiverem alguma sugestão, deixem nos comentários. E o que mais vocês querem ver nesse podcast de psicologia. Muito obrigada.